Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor. Esse espaço de encontro, de partilha, de troca de ideias que acontece aqui na TV Supre, que é o braço de comunicação da União Planetária. É uma alegria muito grande estarmos juntos, compartilhando esse instante planetário que atravessamos, onde a gente, por um lado, fica perplexo com a realidade e, por outro, percebe o tanto de sinais, de descobertas que estão acontecendo nesse momento para que a gente possa protagonizar as mudanças. E é justamente para conversar sobre isso que eu trouxe uma amiga querida para estar aqui com a gente. Eu vou apresentá-la em seguida, mas nesse início, como sempre, eu vou trazer uma poesia e hoje eu trago para caminhar com a gente, nos inspirando, o nosso querido poeta Manuel de Barros. E o Manuel de Barros, ele nos diz assim: prezo insetos mais do que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais do que a velocidade dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. O meu quintal é maior do que o mundo. Então, é com essa inspiração, né, da dimensão dos quintais, que podem ser os quintais da alma, os quintais do coração, os quintais dos olhares de cada um, e os quintais, nossa casa, nossa cidade, nosso país, nosso planeta Terra, não é? Então, é com esse espírito de um olhar ampliado sobre as realidades que eu quero convidar para estar conosco Renata Maranhão, minha querida Renata Maranhão. Renata, que alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Terra, meu amor. É muito bom ter você. Vou te apresentar. Então, a Renata, ela é engenheira florestal e ela é mestre em ciências florestais pela Universidade de Brasília. Ela nasceu aqui em Brasília, Candanga, né? Ela tem 15 anos de experiência no Ministério do Meio Ambiente e 5 anos de experiência na ANA, na Agência Nacional de Águas, né? E ela atua predominantemente na formulação e implementação de políticas públicas voltadas à gestão, mobilização, governança, educação ambiental. Ela é mãe de Manuela e de Pedro, e essa pessoa bonita que vocês estão vendo aqui na frente. Então, Renata, que alegria ter você no Terra Meu Amor, querida. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, Regina, por estabelecermos aí esse bate-papo né, relacionado a temas tão importantes, né, mudanças climáticas, água, meio ambiente e Sim. mobilização, né, de toda a sociedade em torno desse tema. Sim, querida. E, assim, eu tenho acompanhado a sua atuação na ANA, né, na Agência Nacional de Águas, e essa é uma temática que nos mobiliza muito, né? Porque todos nós viemos de dentro d'água, a água é essencial para nós, né? E a gente vê que a água ela tanto pode ser sinônimo de paz, de harmonia, como ela pode representar fonte de profundos conflitos entre nós, se nós não soubermos trabalhar cooperativamente, né? Então, assim, é esse espírito de cooperação pela água que eu gostaria de trazer aqui hoje na nossa conversa, especialmente porque nosso coração agora está mais aliviado, porque está chovendo, depois de termos atravessado meses e meses de seca, que sempre fica aquela pergunta, né? Será que as nossas nascentes vão rebrotar? Será que nossos rios vão voltar a encher de novo? Será que voltaremos a ter águas nas nossas torneiras? E, nesse momento, a gente, então, se dá conta da essencialidade e da centralidade da água, né? Então, eu gostaria que você passasse para a gente qual que é a sua percepção nesse momento
de emergência climática que a gente está atravessando, o significado desse cuidado com a água. Renata? Então, acho que é importante, né, para iniciarmos a nossa conversa, olharmos para a questão das emergências climáticas, né? Aonde estamos, qual que é a conjuntura da nossa atuação. Acho que todos estão percebendo nos noticiários, no dia a dia, né, que a escassez hídrica, ela cada vez mais se expande por todos os territórios brasileiros, né? Em 2015 assinamos o Acordo de Paris, o compromisso de diversos países em reduzir as suas emissões até 2030, e desde então, não só não reduzimos, né, as nossas emissões, como aumentamos essa emissão a cada ano. E esse compromisso era para limitarmos o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus, que já geraria diversas consequências para a humanidade. E com esse incremento cada vez maior nas nossas emissões, ele traz um cenário alarmista até para os cientistas, né? Os cientistas, eles já faziam, né? Tem tempos que eles nos alertam enquanto sociedade que essa nossa relação sociedade-natureza, o nosso modelo de desenvolvimento, ele está em colapso. E hoje a gente se encontra praticamente em um cenário de não retorno em diversos aspectos, em um momento em que a adaptação já é uma realidade. Né? Então, a gente, diante dessa adaptação, como a gente está falando de água, a gente sabe que a água ela está relacionada, né, a diversos aspectos da nossa sociedade. Né? Se a gente for colocar aqui uma discussão sobre os diversos usuários da água, por exemplo, a água necessária para a questão do agronegócio, né, por meio da irrigação, para o turismo, para o lazer, para a geração de energia. Então, são diversos usuários que hoje se encontram nesse cenário de disputa hídrica, né? A gente está falando de um bem e um elemento que está em disputa. E quando a gente entra diante disso, a gente se encontra, enquanto sociedade, precisando rever a nossa ação, né? Tanto individualmente quanto coletivamente, para construir, a partir dessa cooperação, um novo modelo de sociedade, né? Que não olhe apenas para um determinado usuário, mas olhe, né, para a água enquanto o seu uso múltiplo, para que a gente olhe também para a sociedade, para todas essas pessoas que estão, muitas das vezes, pagando com as suas vidas, né, em decorrência Sim. dessa escassez hídrica. Sim, Renata, você trouxe algo muito importante, porque, de fato, a mídia, hoje em dia, nos coloca ao lado de problemáticas distantes, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, a questão no Rio Madeira, no Rio Negro, na Amazônia, e a gente está cada vez mais se dando conta de que, para que tenhamos água, temos que ter floresta, temos que ter árvores, temos que ter um bioma em equilíbrio. E essas últimas décadas, né, a gente vem solapando, principalmente assim, olhando o Planalto Central, a gente vê o quanto que aqui a gente está comprometendo todo esse sistema hídrico que levou milhões de anos para se fazer, e, ao comprometer a gente aqui, a gente acaba, por ser cabeceira de água, levando o problema para fora, porque através da água tudo se dialoga, né? Como é que você vê, Renata, a importância, por exemplo, do Planalto Central, do Cerrado, nesse contexto do cuidado com as águas? O Planalto Central, o Cerrado, né, o Brasília, é denominado o berço das águas, ela alimenta diversas bacias hidrográficas de importância. E eu acho que e a gente está falando de um bioma que está cada vez mais comprometido, né, também por meio do desmatamento, da expansão do agronegócio. Então, acho que é o momento de usar a água como um tema gerador para a gente olhar para o território da bacia hidrográfica, né, que foi algo preconizado pela Política Nacional de Recursos Hídricos, usar a bacia hidrográfica enquanto território de atuação, para que possamos olhar para a complexidade dessa bacia, né, onde diversas outras políticas dialogam entre si. Se a gente está falando de água, de recursos hídricos, de disponibilidade hídrica, a gente está falando de uma política nacional de meio ambiente, né, bem implementada e estruturada, a gente está falando da política de saneamento, política
política de transporte e diversas outras políticas relacionadas. Então, acho que estamos, enquanto sociedade, né, diante desse cenário que muitas das vezes nos desanima, até da nossa capacidade de atuação, às vezes nos sentimos impotentes perante essa situação, mas eu acho que é importante destacar que, ao mesmo tempo, até os relatórios também mencionam, mesmo diante desse não retorno, a gente tem a capacidade e a responsabilidade de diminuir os impactos relacionados, né, às diversas crises hídricas que se somam com crises ambientais, sociais, políticas, né, dentre diversas outras. Sim, sim. Uma crise planetária. Sim. Aqui, assim, nosso programa ele vai para vários lugares do Brasil. Porém, eu acho que a gente, a partir do olhar sobre esse nosso pequeno recorte, que é o território, nosso quadrilátero, dá para a gente ter uma percepção ampliada do que acontece aqui. Então, por exemplo, eu fico fascinada de saber que no DF, nesse pequeno território, nós temos 7 bacias hidrográficas, né? E essas bacias acabam dialogando ampliadamente com outras bacias. E, Renata, eu fico fascinada porque, em milhões de anos de evolução da Terra, a Terra construiu um desenho para que as águas se desloquem naturalmente, né, através das geomorfologias, né, através dos diferentes cenários, criando justamente esses espaços que a gente batiza como bacia hidrográfica. Então, eu às vezes me pergunto como que nós podemos, aqui no Brasil, despertar cada vez mais a cidadania, as pessoas, para que elas tenham consciência: uau, eu pertenço a uma bacia hidrográfica, eu tenho uma rede de córregos, de rios, que fazem parte do cotidiano da minha vida. Então, assim, e eu acho que essa consciência pode ajudar as pessoas a se tornarem guardiões do território. Como é que você vê esse fortalecimento dessa consciência das bacias hidrográficas? A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela não é uma política tão conhecida, né? Poucas pessoas sabem qual bacia hidrográfica ela está situada, qual é a conexão e a relação, por exemplo, de uma crise hídrica com as diversas causas que geram essa crise, né? Muitas das vezes, diante de um apagão, de uma escassez hídrica, a gente muda a nossa prática, mas a partir do momento, né, que retornam as chuvas, que tudo se normaliza, a gente volta à nossa ação, né, antes de determinadas crises. Então, acho que você colocou num ponto fundamental, que é um ponto de conhecimento do território da bacia hidrográfica, e identificar que é um local, um espaço complexo, né, que envolve complexidades entre relação sociedade e natureza, e a partir do momento que a gente compreende, que a gente fortalece esse sentimento de identidade e identifica as interdependências, né, qual que é a consequência da minha ação aqui hoje, né, com a disponibilidade hídrica amanhã, a gente começa a trabalhar nessa mudança cultural, né, quando a gente está falando de questão ambiental, de resíduos sólidos, de recursos hídricos e diversas outras políticas, a gente está falando de uma mudança cultural, uma mudança que a gente precisa de tempo, a gente precisa de capacitação, mas não temos tanto tempo mais, né, diante das emergências climáticas. Então, a gente está nesse trade-off, né, entre o tempo necessário para uma mudança cultural, para uma formação, para que cada vez mais pessoas estejam engajadas. A gente já não está mais falando de uma ação de ambientalistas, né, como falávamos há 20 anos atrás, a gente está falando de uma necessidade de uma atuação de toda a sociedade, todos os setores juntos nessa perspectiva cooperativa para construir outras formas, né, de atuar nesse mundo, né, que envolve políticas públicas estruturantes, robustas, associadas às ações individuais, à mudança individual. A União Planetária é uma ONG fundada em 1997 que tem como objetivo a construção de um mundo melhor, tendo como pilares virtudes como o amor, a igualdade e a solidariedade. Com o passar do tempo, a UP percebeu que os meios de comunicação desempenham um papel importante na construção da visão de mundo das pessoas.
O problema é que, infelizmente, a nossa grande mídia está repleta de conteúdo negativo, violento e desesperançoso. Assim, nasce em 2007 a TV Suprem, um canal pioneiro em comunicação positiva, 100% voltado para notícias boas. Nossos programas abordam temas como sustentabilidade, autoconhecimento e espiritualidade, educação e as boas ações, sempre buscando metas para a transformação da sociedade e do mundo. Se interessou? Nos acompanhe pelas nossas redes sociais e nossos meios de comunicação. Estamos no canal 2 da NET e no nosso canal do YouTube. Renata, as pessoas têm curiosidade para saber, assim, por exemplo, a gente fala a ANA, né? Agência Nacional de Águas. Você poderia falar um pouco sobre a ANA para os nossos telespectadores? Agência Nacional de Águas e, mais recentemente, de saneamento básico, né? A gente incorporou, a partir do novo marco regulatório, também a atribuição de estabelecer normas de referências para as agências reguladoras relacionadas ao saneamento, mas a Agência Nacional de Águas ela atua na gestão e regulação de recursos hídricos e saneamento básico. Então, ela é uma agência que ela tem essa especificidade de atuar na gestão de recursos hídricos. E o que seria atuar nessa gestão? Apoiar na estruturação e na implementação dos instrumentos dessa Política Nacional de Recursos Hídricos, que é uma política que nasce numa perspectiva descentralizada, participativa, trazendo os comitês de bacias hidrográficas. Então, hoje a gente tem mais de 240 comitês em todos os territórios. Esses comitês, eles foram criados para trazer uma discussão entre usuários, poder público e sociedade civil em torno da bacia hidrográfica. Como que a gente elabora um plano de recursos hídricos, que é um desses instrumentos, que seria nosso guia, a nossa bússola para fazer o diagnóstico dessa bacia, aonde que tem mais necessidade de aporte de recurso para assegurar a disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade, onde a gente deve investir, né? Então, esse é o plano de recursos hídricos, a nossa bússola. A gente tem a cobrança pelo uso da água, então é uma política que já traz recursos específicos para apoiar a elaboração desse plano. Os sistemas de informação que é para subsidiar a tomada de decisão, né? A partir de dados, informações, e o enquadramento, que é onde a gente vai definir as nossas metas de qualidade de água, né? E ela deve estar associada também aos demais instrumentos de planejamento. Então, é uma política que nasce com seus instrumentos, então a ANA apoia a estruturação desses instrumentos, fortalece os comitês de bacia para diminuir a assimetria na tomada de decisão, para que eles se sintam capacitados, né, para atuar no território, porque a gente está falando aqui de algo que traz uma complexidade, né? Você compreender a disponibilidade hídrica, o que é água superficial, água subterrânea, como que se dá o ciclo hidrológico, como que é a rede hidrometeorológica. Então, aqui é um pedacinho da ANA. A ANA ela tem diversas, né, atribuições que transitam sempre nessa colaboração e nesse fortalecimento para a implementação da política por meio do seu sistema de gerenciamento de recursos hídricos. E o interessante é que é uma política que ela olha para o território da bacia hidrográfica, mas ela também fortalece o pacto federativo, né? Então, hoje a gente se encontra com o desafio de integrar, né, todos esses instrumentos já existentes, seja de planejamento, de implementação, sejam os diversos atores que estão aí já atuando, né, como guardiões das águas. E te escutando, fortalece em mim um sentimento que é o seguinte: eu vejo, sabe, Renata, que a gente está num momento em que a humanidade se dá conta de que não podemos mais tratar a água como uma coisa, de que realmente é preciso olhar a água no seu significado macro e a sua centralidade e essencialidade para a vida, não é? Então, assim, ela não é um bem de consumo, ela é a própria vida. Então, ela tem que ter, quando você fala em complexidade, é porque justamente através da água você acessa todos os diferentes aspectos da vida. Então, assim, eu te ouvindo, eu fico pensando no momento atual em que o presidente Lula, por exemplo, eu percebo claramente
vamos dizer assim, uma vontade política, né, de focar essa questão da emergência climática, focar essa questão, por exemplo, da água, né, da problemática, da seriedade dessa questão, e, ao mesmo tempo, eu vejo assim, entre os ministérios, né, o quanto que falta uma política transversal que integre, por exemplo, um tema como a água nos diferentes ministérios, né? Então, você tem o Ministério da Agronomia, você tem o Ministério do Meio Ambiente, você tem o Ministério que trabalha com a indústria, o desenvolvimento, ciência e tecnologia. Tudo isso, a água tem um papel fundamental, até para a própria existência, né, dos produtos, vamos dizer assim, que são incorporados nesse ministério. Então, eu te pergunto, como que você acha possível que, com o amadurecimento e com a consciência dessa relevância da água, que a gente possa trazer a água como um tema transversal? Porque, às vezes, eu fico pensando, a gente deveria ter um Ministério da Água, porque é tão fundamental, não é? Então, assim, como é que você vê essa integração das políticas públicas nos diferentes segmentos, né? Para que a gente possa trazer essa consciência? Eu acho necessária, porque, por exemplo, a gente tem o Plano Nacional de Recursos Hídricos, estamos elaborando agora o Plano Nacional de Adaptação, e todos os usuários têm seus planos setoriais, né? O setor de irrigação, por exemplo, todos os usuários, aí voltando um pouco às emergências climáticas, a Ana recentemente lançou uma publicação do impacto das mudanças climáticas na gestão de recursos hídricos. E o que mais ficou claro é a questão da imprevisibilidade, né? Então, as nossas ferramentas, a nossa política, ela foi feita a partir de previsões, a partir de um cenário dado. Só que agora estamos diante da imprevisibilidade, né? Foram feitas diversas modelagens e cenários, e a imprevisibilidade é um dado. Mas não podemos ficar inerte diante dessa imprevisibilidade. E todos os usuários, ele tem essa perspectiva de aumento de demanda pelo uso da água. Então, a gente tem um cenário futuro de aumento da demanda, uma oferta cada vez mais reduzida, seja pelo aumento da evapotranspiração decorrente do aumento da temperatura global, seja pela questão da qualidade de água, né? Aí vem a questão, por exemplo, da política de saneamento. Então, a gente, além de ter essa redução na oferta e aumento na demanda, a gente continua poluindo as nossas águas, né? Então, a gente está diante de uma fórmula que não está equilibrada. Então, como que a gente equilibra e ainda sabendo que terão diversos eventos extremos chegando diante desse contexto? Então, não adianta a gente ter uma perspectiva no PPA de ampliação da irrigação se isso não dialoga com a outorga, se isso não dialoga com a disponibilidade hídrica dos territórios, na integração entre, né, os diversos estudos, que é uma outra atribuição da Ana, que é fazer estudos para entender todo esse cenário. Então, a gente, como nunca, precisa integrar essas diversas políticas, porque senão a gente vai dar uma licença ambiental ou uma outorga sem uma segurança da sustentabilidade. A gente está falando aqui, né, de diversos investimentos, a gente está falando aqui de uma perspectiva que engloba tanto aspectos sociais, ambientais como econômicos, né? Então, para concluir, não é mais possível a gente atuar apenas na perspectiva econômica. A gente precisa agora incorporar as externalidades sociais e ambientais, que muitas das vezes não foram consideradas, mas elas precisam entrar no cerne, né, e nas decisões das principais políticas públicas. Sim, perfeito. Nossa, concordo totalmente com você. Eu vejo essa contextualização como sendo determinante. Por exemplo, como urbanista, eu vejo, às vezes, o planejamento urbano analisa vários aspectos ligados à população, ao atendimento às demandas que surgem, de atendimento à habitação, a equipamentos urbanos, acessibilidade, transporte, circulação, estacionamento, rua, iluminação, porém isso não na observância do cenário territorial
das bacias hidrográficas. Aqui em Brasília, isso é um problema gravíssimo, e eu imagino, extrapolando, que em outras cidades também. Então, assim, eu vejo que existem determinados pressupostos, Renata, que precisariam estar na ordem do dia, ser, vamos dizer, uma referência fundamental, que é, por exemplo, a questão da bacia hidrográfica, porque a gente viu outro dia uma reportagem, quando teve aquela inundação em Belo Horizonte, né, que a quantidade de córregos que foram aterrados, que foram canalizados, nascentes que foram aterradas, e a gente vê a natureza pegando de volta. Né? Ela está denunciando. Aqui em Brasília também a gente vê isso, a gente viu isso no Rio Grande do Sul, né? Naquela dor que atravessamos no início do ano. Então, assim, não tem como agora nós não considerarmos sistemicamente, é isso que eu gostaria de chegar. A análise tem que ser sistêmica, né? Porque, por exemplo, você citou vários aspectos, eu acrescentaria saúde pública. Né? Eu ontem vi uma cena de uma inundação nas Filipinas, né? E a população, como aconteceu no Rio Grande do Sul, água no teto. Então, quando você olha aquela água correndo, você sabe que ali está esgoto, está água limpa, está tudo misturado, não é? Então, assim, como que depois você reorganiza esse território? Isso gera um ônus muito grande. E, de um modo geral, as populações vulneráveis são as que mais sentem esses impactos, né, Renata? Então, assim, querida, eu acho tão importante o que você trouxe desse olhar sistêmico mesmo. E eu gostaria, assim, nosso tempo, infelizmente, está acabando, a gente podia conversar horas, mas eu assim queria te perguntar algo que também inquieta as pessoas, que é a questão da água como um bem, né? Como um uso de assim um bem, um dom da natureza, e que a gente vê cada vez mais sendo mercantilizado. Né? Por exemplo, eu estava ouvindo outro dia uma pessoa falando de saúde, então ele dizendo assim: olha, eu não consigo mais tomar água que não seja mineral. Então, eu sou um ecologista, mas, por outro lado, eu encho a minha casa, muitas vezes, de garrafinha plástica, porque, né? Então, são esses paradoxos. Então, eu queria saber como é que você vê essa questão da água como um dom, como um bem, como um direito. A água, a própria ONU estabeleceu a água e o saneamento como um direito de todos e direito essencial para se alcançar todos os outros direitos. Né? Então, acho que a gente está falando em algo necessário para a sobrevivência humana. Então, a gente não pode elitizar esse acesso à água, né? Porque quando a gente chega num cenário de escassez, é o momento onde a gente precisa fazer as discussões para identificar quem vai abrir mão de quê. É por isso que todo mundo fala, mais de 90% tem pesquisas que indicam que as pessoas reconhecem que as emergências climáticas é um problema. Mas por que a gente não muda enquanto sociedade? Se os números estão aí, né? A escassez está batendo na nossa porta. Porque isso parte da premissa de abrir mão, né, do Sim. cenário em que estamos. Então, acho que, como a gente está encerrando, né, e tem muito, daria para a gente conversar bastante sobre isso, acho que o importante é, primeiro, a gente reconhecer, validar e reforçar que a água é um bem público, de uso de todos, e é um direito, né, em que a gente deve propiciar o acesso, né, por todos. O segundo é que as comunidades mais vulneráveis são as mais impactadas pelas emergências climáticas e são as que não estão tendo acesso à água em quantidade e qualidade. Se olharmos para os números que existem hoje, hoje é um número que não deveria ser aceito nem normalizado em 2024. Então, a gente precisa olhar para esses números, se indignar diante deles e nos organizar enquanto sociedade para que a água ela efetivamente seja um direito de todos e que as pessoas tenham as suas diversas possibilidades de atuar enquanto sociedade, né? Para que a gente possa construir sociedades sustentáveis e possa ter qualidade de vida, e não tem como ter qualidade de vida sem acesso à água, quantidade e qualidade. Né? E aí é isso que entra o conceito de segurança hídrica. Acesso à água, quantidade e qualidade, e, ao mesmo tempo, diminuindo os impactos relacionados a essa falta de acesso, que já é uma realidade nossa diante desse cenário de adaptação.
Verdade. Renata, querida, realmente a gente podia ficar horas, mas nosso tempo terminou. Eu quero agradecer muito, quero desejar a você, assim, que você continue com essa energia maravilhosa, levando essa força dentro da Ana. Você é uma inspiração para muita gente, é importante que você saiba disso, e eu te desejo, assim, muito sucesso no seu trabalho, muito êxito nas questões que você eticamente pleiteia, né, através do seu trabalho. Um beijo no seu coração. E a você Obrigada, que está com a Regina. gente até agora, eu que agradeço. Desculpa, só para concluir, eu queria agradecer. Aqui foi só um pouquinho, né, o início de um bate-papo. Vocês podem acessar a plataforma da Ana, lá tem diversos cursos, entrevistas, podcasts, para vocês, né, se aprofundarem mais em relação ao tema. Queria encerrar como você começou com poesia também, aqui uma homenagem à minha avó, que fez a partida recentemente. E ela foi uma pessoa que faleceu aos 97 anos, e ela foi sinal e sinônimo de resiliência. E a resiliência dela foi sempre alimentada pela poesia, pela pintura, pelos quadros, por esse momento, né, de aproximar, de diálogo. Então, acho que aí tem um pouco da nossa pista, né? Para que possamos nos tornar resilientes, é importante avançarmos no racional, na capacidade técnica, nos prepararmos para a tomada de decisão, mas sempre com poesia, com criatividade, com inovação. Então, agradeço a oportunidade, Regina, e te parabenizo também por esse trabalho, por todos os trabalhos que você desenvolve aí em torno da gestão de recursos hídricos, da questão ambiental e da vida, né? Em favor da vida. Muito obrigada, querida. Um beijo no seu coração. E a você que está com a gente até agora, obrigada pela sua companhia. Até o próximo Terra, meu amor. Até lá.